Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião dessa sala de crise de São Francisco. Inicialmente, vamos verificar as ligações das pessoas que estão acessando essa sala por videoconferência, né? Começando pelo ONS. ONS Rio. Vocês estão ouvindo a gente agora? Sim, agora sim, Paulo. Ok. Bom dia a todos, aqui pelo ONS Rio de Janeiro. Eu, Paulo Diniz, Hugo Torraca. Rafael. Ok. ONS Recife. Aqui pelo ONS Recife, estamos eu, Giovanni e Luana. Ok. Chefe. Bom, a chefe e Semig eu pulo depois que não estão. Então, IGAN, Minas Gerais. IGAN. IGAN? Ok, ainda não. INEMA, Bahia. Bom, SEMAR, Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, SEMAR, Sergipe. Estou aqui com o Vildemar, Odevasf, Sergipe. Ok, obrigado. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Alberto, da Agência Peixe Vivo, e Tiago. Ok. AFLA. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Kelsen, do assessoramento de engenharia da ASPRA. Ok. Compesa. Bom dia a todos. Lucilo, Recife, Compesa, para participar mais uma vez da reunião. Obrigado. Francisco, lá do Contrap. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Mais uma semana. Ok, obrigado. APAC. APAC. Bom dia, Joaquim. Ok, obrigado você. Bom dia. Estamos ouvindo Joaquim? Você bem, tá? Estou ouvindo, tá? É que a gente tá com um probleminha aqui de conexão, acho que tá caindo o tempo todo. Marcelo não vai poder participar. É simples, ver também se você deixa o microfone desligado e quando não estiver falando, que talvez seja um dos problemas, tá? Tá. Ok. Marcelo não vai poder participar hoje, eu estou participando pela APAC, Cristiane Rosal, diretora de regulação e monitoramento aqui. Ok, Cristiane, obrigado. Viu? Projeto Jaíba. Bom dia, Joaquim. Marcos, Projeto etapa 1. Ok. INEMA. Bom dia a todos e todos. Larissa Caires, Secretaria do Meio Ambiente, Bahia, e Damile, da Casa Civil, Governo do Estado da Bahia. Ok. Semig, Ivan. Bom dia a todos, pela Semig, Ivan. Professor Ivonilde. Ivonilde, você consegue ouvir a gente? Ok. Codevasf.
a terceira superintendência regional. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Fabrício e Luiz Gonzaga, da terceira superintendência. Ok, obrigado. Mineração Caraíbas. Bom, IBAMA de Sergipe. Romeu, se você puder dar o alô. Olá, bom dia. IBAMA aqui, Romeu representando o IBAMA, não só do Sergipe, como também da sede aí, Joaquim. Um abraço. Ok. Delane, se você dá um ok aí. Ok. Ivone, você está com o microfone aberto, se você quiser logo dar o alô. Alô, bom dia para todos. Pronto. Ok, obrigado. Bom, eu no final eu faço outra rodada com as pessoas que foram se agregando ao processo. Semadem eu não chamei. Semadem. Oi, Joaquim, bom dia a todos. Aqui Giovanni Dolif, meteorologista, pesquisador do Semadem. Ok, obrigado. Marinha, comandante Eduardo. A Marinha, ok. Tem mais alguém que está na vídeo que queira se apresentar logo agora? Marcos Pirapora, Joaquim. Ok. Pirapora, ok. Bom, a Chessi tá, mas está com o microfone desabilitado. Eu não sei o que é que está acontecendo com o microfone Chessi. Então vamos pensar, as pessoas que estão aqui na sala, ONS. Odilon, ONS Brasília. Bom dia, Márcio Nóbrega, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Román, Ana. Bom dia, Ana Paula Ferezi, Ana. Bom dia, Luiz Henrique, Ana. Ok. Bom, como sempre fazemos, vamos dar início com a apresentação do Semadem sobre as condições climáticas passadas e as previsões para os próximos dias. Semadem, está na tela. Ok, obrigado, Joaquim. Vamos então dar início, podemos passar já para o próximo slide. Aí a gente tem a chuva dos últimos 7 dias. À esquerda, volume acumulado, e na direita, a diferença com relação ao normal. A gente percebe na figura da esquerda que teve muito pouco ou quase nenhuma chuva na bacia, e na figura da direita, a ausência de sombreamento colorido mostra que isso não saiu muito fora do normal, ou seja, nessa época chove muito pouco mesmo na bacia. Próximo slide. Esse aqui é a evolução dos últimos 24 meses da chuva na bacia como um todo. Na linha cinza a gente tem a média de longo termo e as barras, as colunas em azul, é o que foi observado mês a mês. Tá? Eu destaquei com elipse vermelha o mês corrente, esse maio. Isso aí vai até o dia 12 de maio, até anteontem, né? Então já foi mais de 1/3 do mês, e ali a barrinha azul, muito pequena, mal se vê, está bem abaixo de 1/3. Então, até o momento assim, a gente tem tido bem pouca chuva, e o mês de maio é um mês, nessa época as chuvas realmente elas não acontecem de forma contínua, né? Elas acontecem quando a gente tem entrada de alguma frente fria mais forte, e às vezes uma frente fria já dá a chuva do mês, né? Que não é muita chuva. Então até o momento, como a gente não teve entrada de alguma frente fria, aí a chuva está bem pouca mesmo nesse mês. Próximo slide. A gente passa a fazer um diagnóstico de como é que está a situação agora, e eu destaquei ali com a elipse vermelha sobre o oceano, na altura do Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma frente fria que passou fraca, mais uma aqui pela costa do sudeste, né? E causando alguma chuva só na região litorânea, né? Continente adentro, na bacia ali, nem Três Marias, nem na Incremental Sobradinho, aí praticamente nenhuma chuva, né?
Mas lá sobre a Argentina, ali entre a Argentina e o Chile, tem uma nova onda se formando. E essa tudo indica que vai ser um pouco mais intensa. Pode conseguir alcançar a parte mais ao montante da bacia, que seria a região de Três Marias, trazendo alguma chuva. Isso a gente vai ver agora nos próximos slides. Vamos dar uma olhada em mais detalhes. Próximo slide. Essa é a chuva para os próximos 7 dias. Vejam que ela está mais concentrada no sul do Brasil, na região do São Francisco, da bacia, muito pouca chuva, alguma chuvinha bem fraca ali em Três Marias. Isso em 7 dias. Agora vejam o próximo slide, que é o mapa de 10 dias. Vamos para o próximo slide. Isso. Aí já aparece um pouco mais de chuva ali no sul de Minas, ali na região centro-sul de Minas, né, que pega a região de Três Marias, tá? Então, é esse sistema que eu estou comentando, essa frente fria que no final dessa semana aí pode trazer alguma chuva ali para Três Marias. Próximo slide. Aqui um recorte da bacia como um todo, aquele mesmo mapa de chuva de 10 dias. Veja então alguma chuvinha ali em Três Marias. Na bacia como um todo, a figura da direita mostra a evolução ao longo dos 10 dias. Né? Então são 2 milímetros em 3 dias, né? Quase nada de chuva. Depois em 7 dias, 7 milímetros. E em 10 dias, 8 milímetros. Embaixo, a figura menor de baixo é uma avaliação da chuva dos últimos 10 dias, mas como não choveu quase nada, o modelo também não previu quase nada, quando não chove é mais fácil acertar, né? E aí o modelo foi bem nesses 10 dias. Próximo slide, a gente vai ter um recorte para a parte incremental de Sobradinho, e aí a situação bem semelhante do que a gente viu no slide anterior, né? Pouca chuva, quase nenhuma chuva. Vamos já para a próxima? Que é ali que tem alguma coisa mais interessante. Vejam aí, Três Marias, né, já mais um sombreado aí verde, até alguns tons de verde mais escuro, né? E na figura da direita a gente percebe que essa chuva vai se acumular aí depois do dia 17, né? Lá por volta do dia 20, que a gente tem essa frente fria, que seria final dessa semana, né? Sábado é 19, domingo 20, então nesse próximo final de semana que podemos ter alguma chuva por uma nova frente fria aí na parte de Três Marias. Próximo slide. Aqui é a tendência para as próximas para a segunda semana, né? A gente olhou previsões aí de 7 dias, 10 dias, e aqui a gente tem para a segunda semana, que seria de 20 a 27 de maio, né? Já indo mais para o final de maio. Tanto o modelo brasileiro, que são as duas figuras de cima, como as duas figuras de baixo do modelo americano, indicam quase nenhuma chuva, né? Muito pouco ou nenhuma chuva na bacia, tá? Então a torcida fica para essa frente aí no final dessa semana, conseguir trazer alguma chuva para a parte de Três Marias aí, tá ok? Eu vou passar para a minha colega Karine, que vai dar continuidade na parte hídrica. Bom dia, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, que seria a parte mais alta da cabeceira, nós temos então no gráfico superior o acompanhamento da chuva, né, as barras azuis representando a chuva observada que nós tivemos nessa bacia, e no quadro ao lado nós temos uma média, né, na verdade uma somatória para o período chuvoso, que aqui a gente representa de outubro a março. Então veja que nos últimos anos nós tivemos precipitações abaixo da média durante todo o período chuvoso, né, desde 2013 até 2018. Essa última estação chuvosa nós tivemos em torno de 1.048 milímetros, e isso representa em torno de 25% abaixo da média histórica. Agora, para o mês de maio, né, até o dia 13, que foi ontem, nós estamos com aproximadamente 0,7 milímetros, ou seja, praticamente nada de chuva ainda nessa bacia. Lembrando que a média histórica é de 34 milímetros. E na figura inferior, nós temos como essas informações de precipitações são traduzidas em vazões. Então, a gente tem a linha preta representando os valores médios para essa bacia, em termos médios mensais para essa bacia. Na linha roxa, nós temos o observado de outubro de 2017 a maio de 2018. Na linha cinza, representaria o período crítico, né, que nós tivemos as vazões mais baixas já observadas, que seria de outubro de 2016 a setembro de 2017, e a linha pontilhada vermelha representa a vazão mínima mensal. Ela não representa um ano específico,
ela representa qual foi o valor mais baixo de outubro, qual foi o valor mais baixo de novembro e assim por diante. Então, ela representa os mínimos históricos mensais da nossa bacia. Vejam que nos 2 últimos meses, né, abril e maio, nós estamos com vazões, né, com valores de vazões bem mais baixos do que nós tínhamos observado nos meses anteriores. Nós tivemos um decréscimo significativo nesses valores de vazão. E nós estamos agora em maio, até o dia 9, que são os dados consistidos pelo ONS, né, em torno de 154 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 63% abaixo da média. Né, voltamos para valores também bem abaixo, né, dos valores médios mensais. E em termos de previsão, né, para os próximos dias, no próximo slide, por favor, como o Giovanni tinha falado para vocês, nessa bacia, acompanhe no gráfico superior as barras coloridas representando aqueles membros de previsão de precipitação e as barras vermelhas representam a média desses membros. Então, vejam que uma característica importante desse período que nós estamos é que existe muita dispersão entre os membros, ou seja, a confiabilidade dessa previsão, a gente pode traduzir que ela é um pouco mais baixa, né, do que quando nós temos vários membros com os mesmos valores de previsão de precipitação. E na figura inferior, né, a linha preta representa a vazão observada, a linha cinza representa uma vazão simulada com base nos dados de chuva do fim de semana, e a linha vermelha representa a vazão média desses membros de previsão de vazão. Vejam que no final do nosso período de previsão, nós começam a aparecer os membros de previsão de vazão, eles começam a ficar dispersos. Isso é por causa daquela chuva que está ali no final do nosso período de previsão. Então, começa a causar dispersão entre os membros. Né? Uma característica importante também, que eu já falei na semana anterior, mas eu gostaria de frisar novamente. Nós estamos passando por um período de transição, né, em termos de vazão nessa bacia. Os valores tendem a ficar, né, um pouco mais baixos daqui para frente. E essas informações que a gente está trazendo, elas representam os dados de um modelo. Né? Então, todo modelo tem suas limitações em representar a realidade. Neste caso, o nosso modelo ele tem uma limitação em representar esses períodos de transição. Então, aqui ele não vai representar os valores muito bons, né? O desempenho dele não vai ser tão bom. Né? Então, a minha interpretação subjetiva desse gráfico é que não é que os valores de vazão tendem a aumentar nos próximos dias. Né? No máximo, eu diria que ele ficaria no patamar de vazão observada que a gente está tendo agora, né? Em torno ali de 150 metros cúbicos por segundo. Em termos de projeção, né, para os próximos meses, né, aqui a gente tem alcançado até o dia 23 de maio. E, né, na sequência, no próximo slide, por favor, nós temos, então, uma projeção que se estende até o dia 30 de setembro de 2018. Então, aqui a gente tem, novamente, a linha roxa representando a vazão observada e, na sequência, as linhas pontilhadas coloridas, elas representam cenários de vazão. Esses cenários, eles são construídos a partir de cenários de precipitação, sendo ela precipitação na média histórica, precipitações, né, na área de precipitações acima dessa média histórica ou abaixo. E nós trouxemos também um cenário de precipitações representando as chuvas que ocorreram em 2011. Nós escolhemos esse ano de 2011 por ele representar o período de maio a setembro que nós tivemos as menores precipitações. Então, nós chamamos eles de nosso cenário crítico. Nesse cenário crítico, né, o modelo nos indica uma vazão na ordem de 141 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 51% da MLT para esse período de maio a setembro. Né? Vamos olhar um outro cenário, seria o da precipitação na média histórica. O modelo nos indica vazões na ordem de 168 metros cúbicos por segundo, que representa em torno de 61% da MLT. Uma informação importante que a gente pode tirar desses prognósticos que nós estamos trazendo, né, dessas nossas projeções, é que vejam que todos os cenários de vazão para os próximos meses, eles estão abaixo da MLT, né, abaixo da linha que nos indica a MLT. Ou seja, independe dos cenários que nós vamos ter de precipitação, né, da conformidade de precipitação que a gente pode ter nos próximos meses,
né, a vazão provavelmente vai ficar abaixo da MLT. Entretanto, se a gente olhar na parte mais inferior do gráfico, nós temos ali as vazões mínimas mensais e as vazões que ocorreram no ano passado, que estão representadas pela linha rosa. Então, veja que nossos cenários, elas ficam acima desses cenários críticos, que seria a vazão que aconteceu no ano passado, né? Então, independe do cenário de precipitações que nós estamos trazendo. A vazão para os próximos meses ficaria abaixo da MLT, entretanto, numa situação um pouco mais confortável do que no ano anterior, né? Essa era a nossa contribuição para a reunião de hoje e nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, obrigado aí da apresentação. Bom, alguém tem alguma dúvida assim sobre essa questão mais de chuvas? Que quando está assim facinho de não ter chuva é fácil, né? Bom, então vamos para a apresentação do ONS. ONS, vamos botar em tela a apresentação, tá? Ok, bom dia a todos. Só antes, a Chat passou uma mensagem aqui para mim, Joaquim, está realmente com dificuldade de conexão, viu? Mas eles estão na tentativa lá, daqui a pouco eles devem entrar. Conseguir, ok? Então, como sempre, né, vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, com simulações de curto e de médio prazo, né? O próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, vou destacar agora, né, o mês de maio de 2018, nós estamos com 34% da MLT, o terceiro pior maio, né, do histórico, né? Tivemos um aumento da criticidade em relação à apresentação anterior, né? Em relação às vazões incrementadas da Sobradinho também, né, estamos com 45% da MLT, também um aumento da criticidade, estamos com o sétimo pior, e em termos de vazões totais da Sobradinho, estamos com 44% da MLT, o quarto pior. Acho que Sobradinho, a apresentação passada, nós éramos o sexto pior, né? Então, perdemos, vamos falar assim, duas posições, né? O próximo. Aí nós podemos ver a vazão verificada, né? A vazão natural a Três Marias, o verificado até agora, e a previsão que fizemos na quinta-feira passada, no dia da nossa revisão do PMO. Então, analisando o período de 14 a 31 de maio, nossa previsão é uma vazão média de 141 metros cúbicos por segundo, né? Próximo, por favor. Esse gráfico aí mostra realmente chuva nenhuma, né? Como o Semadem mostrou também, né? Então, nesses últimos dias, realmente período seco total para o mês de maio. E aí, destacando, né, a vazão de São Romão, nós estamos com 380 metros cúbicos por segundo, São Francisco 349, né, e a afluência Sobradinho em termos de 540 metros cúbicos por segundo. E destacar que a gente vê aí o azulzinho, uma subidinha, São Romão e São Francisco, já reflexo do aumento da defluência de Três Marias que tivemos semana passada, né? Então, um incrementozinho de 20 metros cúbicos por segundo, já descendo o rio, vamos falar assim, já propagando pelos postos do trecho médio de São Francisco, né? Daqui a pouco esse incrementozinho também chega, né, na afluência, vai ser representado na afluência Sobradinho. O próximo, por favor. Esse gráfico aí mostra, né, as vazões verificadas, né, vazões incrementais a Sobradinho no ano 2017 e o ano 2018, e a previsão para os próximos dias feita no nosso PMO, na revisão 2, na verdade, do PMO, né, de maio. Então, do período de 14 a 31, devemos ter uma vazão incremental Sobradinho média de 526 metros cúbicos por segundo. As duas metodologias de previsão bem próximas, né, por isso que eu não estou destacando, né? Então, o oficial, vamos falar assim, que é a previsão de CPIs mais, o Previvaz, estamos com 526 metros cúbicos por segundo. Próximo. Em termos de condições, né, a previsão para o primeiro de junho, curto prazo, né? Em termos de premissas, a defluência média de Três Marias, 157 metros cúbicos por segundo, destacando, né, no dia 9 tivemos um aumento para 120, no dia 16 de maio teremos um aumento para 145 metros cúbicos por segundo de defluência de Três Marias, no dia 23, 165, e no dia 28 um aumento para 185 metros cúbicos por segundo. Essa é a base de defluência que utilizamos nas nossas simulações. Sobradinho, a defluência média de 623,
E mais uma vez reforçando aquela necessidade de baixar um pouquinho, estamos com 650 agora, temos a necessidade de baixar um pouco para 620, né, para a questão da Itaparica, né, está um pouco acima dos 20%, 21% e alguma coisa, e aí baixando um pouco esse armazenamento para aqueles 20%, 21% que combinamos nessa reunião, né. E a defluência média de Xingol, em termos, né, nesse período, né, de restante de mês, é uma média de 604, e aí destacando 620 durante a semana, né, sempre fazendo aquela modulação que acertamos em reuniões anteriores, né, 620 médio diário durante a semana e 550 no final de semana, né? Essa é a defluência que estamos praticando atualmente. Aí o próximo, por favor. E aí com isso o reservatório de Três Marias deverá sair de 48,59 para 48,2. O reservatório de Sobradinho de 37,66 para 37,01 e o reservatório de Itaparica de 22,34 para 20,52. Tivemos pequenas variações em relação à reunião passada, né? Nenhum grande destaque, né? E a partir de agora, o Hugo continua com o médio prazo. Por favor. Bom dia a todos. Próximo slide. Mantendo, né, nossas premissas, então a gente rodou o modelo SMAP com o pior ano de precipitação, que foi o ano de 2007, e a média nesse período ficou em 86 metros cúbicos por segundo, 27% da MLT. As defluências, a gente está usando as defluências que a CEMIG enviou para a gente, são as defluências para atendimento ao projeto Jaíba. Ela mandou uma nova defluência, mas não teve muita alteração, então nem estou apresentando. Próximo slide. Então, aqui a nossa perspectiva de armazenamento para Três Marias. Então, no final de novembro, a gente está com uma perspectiva de ficar um pouco abaixo da curva de 30%, fechando em 29,2%. A gente começa também descolado, né, na curva de segurança, mas como a nossa perspectiva de afluências é superior ao pior ano, a gente acaba ficando só um pouquinho abaixo da curva de 30%, né, fechando em 29,2%, bem superior aos 8% que a gente verificou ano passado. Próximo slide. Para Sobradinho, né, até Xingó, a gente continua utilizando o pior ano, que é 2017, pior ano hidrológico, que nesse período equivale a 294 metros cúbicos por segundo, 31% da MLT. Né? Lembrando que nossas defluências 600 em Xingó, em Sobradinho sempre é um pouquinho mais alto para atender os usos múltiplos e a evaporação do trecho. Próximo slide. Então, aqui nossa perspectiva de armazenamento, né, a gente está fechando no final de novembro em 16%, acima da curva de segurança de 15% e bem acima dos 2,8%. Novamente, não foi necessário fazer equalização do volume de Três Marias com Sobradinho e Itaparica. Em todos os meses, todos os inícios de meses, o volume somado de Sobradinho e Itaparica ficou superior ao volume de Três Marias. Então, não teve nenhuma transferência, nem haveria transferência no mês de dezembro, porque a Sobradinho e Itaparica, no final de novembro, estão superiores ao volume de Três Marias. Bom, era isso. Agora nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Ok. Eu vou perguntar inicialmente à CEMIG, se a CEMIG tem alguma consideração a fazer com relação à operação do sistema e até já colocar como está o atendimento lá de Pirapora, né, que foi crítico nos últimos dias e com o aumento da vazão, nós gostaríamos de saber como está a questão de Pirapora. CEMIG. Joaquim, foi implementado o aumento, foram 2 patamares de operação na semana passada, né? Primeiro para 100, depois para 120. Eu te confesso que nós não tivemos retorno do pessoal de Pirapora, talvez agora na reunião... Ele está na audiência agora e eu passo para ele na sequência, tá? Perfeito. Tá, e o próximo ajuste nosso ele vai acontecer de 16 para 145 metros por segundo. Nós estivemos até dando retorno para a equipe do Jaíba, né, porque a gente está sempre em contato, e nós recebemos as cotas dele, que ontem ficou ligeiramente abaixo da cota de referência, que é a cota 43820, ontem ele registrou 43818, mas hoje, como a própria ONS já mostrou, as vazões já estão subindo no trecho, e hoje mesmo ele deve retomar para o valor de referência aí próximo da 43820. Seria isso.
Ok. E você confirma essa recessão de chuva, né? Que acabou praticamente a chuva na parte mineira de vocês aí, né? Exatamente, Joaquim. Ok, bom. Pirapora, se você pudesse relatar como está a situação de vocês, se melhorou com esse aumento, se normalizou, por favor. Joaquim, melhorou. Subiu média de 20 centímetros aqui para a gente, então ajudou bastante. Queria agradecer vocês aí pelo apoio. Ok. Bom, isso dá uma tranquilidade para os próximos dias, porque com o aumento da vazão programada para o dia 16, já programada anteriormente, então a tendência é que vocês não tenham mais problemas nesses próximos meses, né? Bom, a Chessel não está com conexão ainda, né? Ela está com algum problema de conexão, mas eu acredito que ela vai tentar resolver, porque ela tem inclusive uma apresentação a fazer. Então, nesse momento, eu vou dar uma passada pelos estados para ver a situação e as perspectivas que os estados estão colocando para esse período seco, em função de todas essas informações que foram colocadas aqui, né? Previsão que a chuva, de alguma maneira, deu uma parada abrupta, mais previsível, e que agora, a partir de agora nós vamos utilizar os recursos armazenados, né? Então, essa é a nossa perspectiva futura. INEMA Bahia. O pessoal da Bahia tem alguma consideração a fazer, já que vocês também mandaram um ofício e tal, se vocês pudessem comentar. Doutor Joaquim, bom dia. Nós estamos preocupados justamente com essa situação de que daqui para frente nós vamos trabalhar administrando os volumes que estão armazenados, né? Mas no trabalho a gente já sabe como é que faz. Vamos tocar para frente aí. É importante também, e a nossa preocupação é que a gente não entre em nova crise hídrica em 2018, né? A gente teve uma crise bem impactante na abastecimento. Só para entender, 18 ou 19? Porque 18, de alguma maneira, a gente... 18. Ainda 18. Tá bom. Ainda 18. Tá certo. De acordo com aquela avaliação da Casa Civil, né, que nós enviamos, foi feita uma consulta aos municípios, e a partir de 25%, alguns municípios já começam a entrar em crise de abastecimento. Então, a nossa preocupação é que a gente não tenha uma nova crise hídrica esse ano, caso o reservatório de Sobradinho baixe muito o volume reservado. Ter números, né? Então, abaixo de 25%, nós vamos ficar nos meados de setembro, né? Continuando essa política de 600 metros por segundo. Meados de setembro, eu acho que a gente fica com esse valor. Bom, Pernambuco. Pernambuco tem algum... Joaquim, a parte, eu acho que a conexão caiu. Joaquim? Oi, pode falar. É porque você saiu da tela. Mas estão me ouvindo, não estão? Estamos lhe ouvindo bem. Pronto. Não, o que eu queria colocar é só que a informação que me foi passada, até pela própria Compesa, é que a gente gostaria que a defluência de Sobradinho não ficasse abaixo de 600. Eu ouvi aí que a proposta da ONS é 620, então está dentro do que a gente ainda consegue trabalhar com folga. Ok, vou passar para a Compesa, mas é isso que está sendo previsto, quer dizer, as previsões, inclusive, esse mês é meio atípico, por conta de que, como está se usando ainda uma reserva de Itaparica, a vazão de Sobradinho está sendo preservada um pouco mais. Mas a previsão, inclusive, o ONS pode explicar, Paulo, pode explicar aí, é de aumento da vazão nos próximos meses, por conta de usos consultivos, mais evaporação de Itaparica e deixar Itaparica com um nível constante de 20%. Então, ONS, explica um pouco
as previsões para os próximos meses. Desculpa, Joaquim, você pode repetir a pergunta? É porque foi perguntado que Pernambuco falou e que eles tinham uma preocupação de não ter vazões abaixo de 600 metros cúbicos segundo em Sobradinho, e está 620 por aí, porque está usando Itaparica. E eu estava dizendo que com a neutralidade de Itaparica que vai ser obtida ao final desse mês, e vocês vão ter que soltar mais água para atender a evaporação de Itaparica e os usos consultivos, e com toda certeza a vazão vai ficar superior a 600 metros cúbicos segundo, na faixa de 680 pelo menos. Isso, a gente chega até, acho que quase 700 em alguns meses que o uso consultivo é bem alto e a evaporação também, mas nunca abaixo de 600, né? Como a gente tem que soltar 600 de Xingó, Sobradinho sempre solta acima, eu acho que o mínimo que deve soltar deve ser quase 650. Eu posso checar os valores, na próxima apresentação eu trago discriminado as defluências em si de Sobradinho que a gente está prevendo, mas é tudo na casa de 650, 680, acho que tem um mês que chega quase 700, para poder fazer esse atendimento de 600 em Xingó. Ok, muito obrigado. O IGAN, ele se incorporou ao processo, mas não tem ninguém na sala. Mas eu vou dar oportunidade ao Anivaldo, ele dá só o bom dia e depois eu passo a palavra para ele na sequência, mas só para você ver se sua conexão está legal. E depois, ao final de todos, eu passo para você poder ter uma ideia melhor da reunião. Bom dia a todos. Estou aqui acompanhando, por enquanto, como inteirado do assunto. Obrigado. Ok. Joaquim, bom dia. Só queria registrar minha presença e acompanhamento da reunião. Obrigado, doutor Antônio. O procurador da República, doutor Antônio, está também presente, tá? Bom, o IGAN, eu não sei se você chegou, em que parte você chegou da reunião, mas foi colocado primeiro pelo CEMADEM que não tinha chuvas, pelo menos significativas, até o fim desse mês, praticamente. Segundo, que o aumento da vazão propiciado por Três Marias equalizou o problema de Pirapora. Terceiro, que a partir mais ou menos do dia 16, a vazão de Três Marias vai ser gradualmente aumentada para 145 metros cúbicos segundo, já para atendimento dos usos ao longo do Rio São Francisco, entre Três Marias e Sobradinho. Quarto, que nas análises que estão sendo feitas pelo ONS não vai ser preciso, pelas aquelas regras que nós tínhamos combinado de toda vez que Três Marias tivesse com mais água do que a soma de que Sobradinho e Itaparica, não vai acontecer, então não vai ter uma transferência adicional de água, pelo menos não está previsto, de Três Marias para equilibrar o sistema. Então, essas foram as coisas principais, e se você tiver alguma consideração agora, por favor. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Primeiramente, queria desculpar o atraso devido a tivemos problemas aqui nas nossas conexões aqui. Tá, então tá entendido o que vocês falaram aí. Então, para mim, está tudo ok. Ok, muito obrigado. Sergipe. Olha só, Joaquim, em relação às nossas captações, tudo está dentro da normalidade. Agora, eu quero chamar a atenção de que as chuvas aqui no Baixo São Francisco elas não estão ocorrendo no nível que nós esperávamos. Então, estamos com chuvas aí bem abaixo da média. As previsões que foram mostradas demonstram claramente isso. Eu só queria reforçar, se todos recordam, mas naquela apresentação que a Chess fez com relação à qualidade da água do Baixo São Francisco, eu propus que a Chess também colocasse estações na foz dos nossos afluentes, tanto Sergipano como Alagoano, em decorrência da grande contribuição de sais que ocorre nesses mananciais, e que essas estações da Chess não se limitassem apenas à foz de São Francisco. Porque nosso problema aqui não é só disso na zona começarina, é também a grande carga de sais dos nossos mananciais com o advento dessas chuvas. Então, era bom que essa qualidade d'água também fosse avaliada. E sempre reforçar de que, apesar de que o Estado de Sergipe ter se preparado para o pior,
mas não é pretensão nossa ficar nessa condição pior. A gente tem que estar sempre atento à biodiversidade e sempre bom lembrar que, independente dessa biodiversidade necessária aqui no Baixo São Francisco, a gente não pode jamais pensar em transformar o Baixo São Francisco em um canal de drenagem. Então, são apenas alertas que eu faço questão de sempre estar reforçando a cada reunião para que a gente fique atento a essas tomadas de decisão. O Romeu não quer se pronunciar. Joaquim, vou aproveitar que eu estou aqui em Aracaju, estou em deslocamento aí para Brasília. Pedir até desculpas pela ausência na última reunião, porque eu estava exatamente na região do Baixo São Francisco. Nesse momento, nós estamos fazendo a FPI aqui de Sergipe, né, a Fiscalização Preventiva Integrada, com diversos órgãos, inclusive com a presença e a coordenação do Ministério Público Estadual e Federal. E eu tive a oportunidade de coordenar a equipe que está em água e nós estamos verificando algumas situações no Baixo, muita presença de macrófita, mas também uma melhora acentuada nas condições de navegação, principalmente de pequenas embarcações, e do nível de água nas margens está já aumentando um pouco. Mas também verificamos um aumento nas captações irregulares que a gente vai repassar para ano. E aí, com relação a essa questão da biodiversidade, nós estamos fazendo esse trabalho em cima da FPI e também vamos fazer um trabalho específico do IBAMA ao longo do mês de junho, numa vistoria um pouco mais completa, para que a gente tenha, de fato, um parâmetro com relação à biodiversidade nesse contexto da Foz, para que nos momentos mais críticos vindouros a gente possa ter um grau técnico de discussão um pouco mais ajustado. É uma preocupação nossa, né, inerente, o IBAMA é a função deles verificar essas situações e nós temos que fazer equipes em campo. É só para dar esse informe a todos, e a partir da determinação do acompanhamento direto pela coordenação aqui nossa de Sergipe, a gente já vai estar fazendo esse levantamento para que no final do mês de junho, talvez no início de julho, a gente tenha dados precisos para uma situação um pouco mais crítica, ou pelo menos uma condição de uma tomada de decisão mais segura com relação à biodiversidade, que está sempre sendo tocada aqui nessas situações, e nós vamos acompanhar mais de perto. Ok, muito obrigado pela presença e pela essas informações adicionais que você está colocando, tá? Só lembro para você que na nossa resolução que vai vigorar quando as condições assim permitirem, a vazão mínima vai ser de 700 metros por segundo, ainda é um pouco mais do que o que está sendo praticado hoje, tá? Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário adicional a essas considerações que foram feitas pelos órgãos gestores? Nesse momento? Sim, por favor. Alberto da Pesquisa. Sim, por favor. Bom dia. Bom dia mais uma vez. É só também ainda, num gancho do que o IBAMA falou, o Comitê da Bacia do São Francisco e a Agência Peixe Vivo tem no seu contrato de gestão um estudo de monitoramento da qualidade das águas no Baixo São Francisco. Nesse sentido, nós já tomamos uma iniciativa de mandar uma versão inicial para a SAS, Superintendência da ANA, né, que lida com os comitês, de uma proposta inicial do estabelecimento de um programa de monitoramento, tanto com relação a problemas de intrusão salina, quanto problemas de poluição, de uma maneira geral, a proliferação de algas, e de tal maneira que a gente possa, num período de 3 anos, a ideia, né, que a gente possa fazer um acompanhamento da influência das vazões, reduzidas ou não, em relação à qualidade das águas, né? E aí trazer à luz exatamente esses números que nós precisamos ter para dizer sobre a vazão de 600, 700, 800 metros cúbicos por segundo. Então, só comunicando que nós estamos já procedendo dentro da própria orientação do presidente do comitê, né, de nos preocupar agora, a partir dessa fase, com a qualidade da água, especialmente na região do Baixo São Francisco, né? Essa informação ainda inicial. Ok, Alberto. Seria interessante que, em algum momento, você colocasse os pontos onde vão ser feitos os estudos, né, que eu estou imaginando que são pontos fixos, né,
para que as pessoas tomassem conhecimento e, eventualmente, pudessem dialogar com vocês sobre eles, né? Então, eu estou imaginando que é de Xingó para baixo ou de Sobradinho para baixo? É só para entender. Alberto, é de Xingó para baixo ou de Sobradinho? Rapaz. Está sem som, Alberto. É de Paulo Afonso para baixo. A região fisiográfica do Baixo São Francisco. Tá, então é Luiz Gonzaga, talvez, alguma coisa assim. Sim. Bom, mas não pega o trecho inicial de Sobradinho, né? Então é só mais de Paulo Afonso para baixo. Ok. Sim. Bom, então, eu principalmente Sergipe, era bom que Sergipe dialogasse com vocês a respeito dos pontos de interesse deles, né? No sentido de possibilitar um acompanhamento, principalmente em alguma região de interesse por conta de algum afluente intermitente que eventualmente possa, em algum momento, causar aumento de salinidade. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bom, então o doutor Rodrigo, aqui ele pediu, que é superintendente de regulação da ANA, ele pediu para fazer alguns comentários. Então, doutor Rodrigo. Tá bom, bom dia a todos. Bom, o que eu gostaria de fazer é o seguinte, que nós percebemos ao longo da crise hídrica, não somente no São Francisco, como também no Tocantins, no Paraíba do Sul, no PCJ, no Nordeste semiárido, na maioria dos cursos d'água que a gente enfrentou a crise hídrica, a gente percebeu um aspecto extremamente importante que eu acho que todos aqui já perceberam e têm atuado de certa maneira bem ou mal, mas a gente precisa de avançar nessa atuação. É a questão da adequação de captações para abastecimento público, sobretudo, e também para outros usos, como para perímetros irrigados e etc. Nós já fizemos um pouco disso aqui no distrito Nilo Coelho, na captação para Aracaju e em outras, tá? Mas a gente precisa de avançar nisso porque nós estamos aí desde 2013, há 5 anos aproximadamente, discutindo esses aspectos na sala de crise aqui, sob a coordenação do Joaquim, tá? No caso da Bahia, por exemplo, ela encaminhou um ofício para a gente, recentemente, sobre algumas cidades que possuem sais no entorno do Lago de Sobradinho. Se não me engano, eu acho que é Remanso, Centro-Sé e Casa Nova. Depois a Bahia pode confirmar. Na linha de, se a vazão de Sobradinho for aumentada para ficar acima de 600 metros cúbicos por segundo, nós poderemos ter problemas nas captações dessas cidades que eu mencionei agora, tá? Pernambuco colocou agora que a Compesa poderá ter problema caso as vazões fiquem abaixo de 600 metros cúbicos por segundo, tá? Sergipe, Ailton acho que está presente aí, eu já até encaminhei um e-mail para eles, baseado na experiência de Piaçabuçu, né? Naquele recurso para a adutora mais a montante, a cerca de 4 quilômetros, e também tem uma intervenção que a Peixe Vivo, aí, junto com o Comitê do São Francisco, estão executando um reservatório um pouco mais, de um volume um pouco maior, de distribuição dentro da cidade de Piaçabuçu também. Sergipe, a questão de Brejo Grande, era importante que esse assunto pudesse, a DESO e a Secretaria e a Superintendência de Recursos de Sergipe pudesse avançar nesse assunto para fazer as adequações necessárias. Vivemos agora, semana passada, e felizmente está em operação, o perímetro irrigado de Pirapora. Então, são esses assuntos de adequação de captações, sobretudo para abastecimento público, né? Abastecimento urbano, tá? E também para alguns usos, outros usos múltiplos, que a gente precisa de avançar nesse aspecto. A gente tem ficado refém para operar reservatórios. Eu não estou citando o caso só do São Francisco, não. Eu cito o caso de outras inúmeras bacias no Brasil, como eu mencionei no início da minha fala, tá? Mas eu acho que já era hora da gente avançar nesses aspectos e buscar alternativas
efetivas para tirar a dependência dessas captações do nível da água. Eu acho que alternativas de engenharia existem e a gente precisa de avançar nisso, não ficarmos operando reservatórios reféns de nível. Então, basicamente, era esse assunto que eu queria colocar, talvez aí para discussão, porque algumas experiências no Paraíba do Sul, por exemplo, a gente viveu, mas que estão sendo feitas adequações do PCJ. O Ceará hoje está com um projeto interessantíssimo, que é o Malha d'Água, de retirar todas as captações de leitos de rios perenizados no semiárido e colocar para dentro dos reservatórios, sobretudo os reservatórios estratégicos do Estado, e as coisas têm avançado, mas só que de uma maneira muito mais lenta. A gente precisa de dar uma velocidade nesse tipo de ação para que nós não venhamos a ter problemas no futuro. Então, esse era o assunto que eu queria colocar e volto com a palavra aqui para o Dr. Joaquim. Obrigado. Ok. A Ana também tem uma apresentação sobre a questão do Dia do Rio e essas outras coisas. Eu estou agora na dúvida se continuamos a explorar esse assunto ou já entramos na questão do Dia do Rio e depois retornamos a uma discussão mais aberta, quer dizer, para não perder a oportunidade de ter a apresentação do Dia do Rio. Então, eu vou pedir, então, só a paciência de vocês sobre as perguntas que eventualmente possam ainda ter, no sentido de que possam ser feitas após a apresentação do setor de regulação da ANA sobre o acompanhamento do Dia do Rio, conforme nós tínhamos dito que iríamos solicitar e que eles vão fazer agora, né? Então, Luiz, quem vai fazer uma apresentação, ele vai se identificar e nós vamos fazer essa apresentação sobre o acompanhamento da ANA do Dia do Rio. Okay. Bom dia, Luiz Henrique, da Superintendência de Regulação da Agência Nacional de Águas. A apresentação é para um pouco fomentar a discussão que está tendo aqui sobre a última prorrogação do Dia do Rio até julho até julho de 2018, né? E a discussão também pós-julho de 2018. Então, um pouco do histórico aqui do Dia do Rio, estabelecido pela Resolução 1043, em junho do ano passado, em função da grave situação de escassez hídrica ocorrente na bacia do Rio São Francisco desde 2013, caracterizada pelas baixas precipitações, com prejuízo para a reposição do estoque de água dos reservatórios. Pedi um pouco de desculpa também, estou falando baixo, porque eu fiz uma cirurgia recentemente na boca, então está um certo prejuízo aí para a fala. Bom, as restrições de uso na bacia do Rio São Francisco foram implementadas também considerando as medidas para a redução das defluências dos reservatórios da bacia, adotado desde 2013, com o objetivo de preservar os estoques de água desses reservatórios. Então, a ideia tinha a gestão da oferta, que é ponto forte aqui dessa sala de crise, e que a gestão da demanda entrasse em pauta também. Bom, após isso, dessa forma, o Dia do Rio constituía-se medida de restrição de uso para a captação em corpos d'água superficiais perenes de domínio da União, da bacia do São Francisco, que ainda não estejam submetidas a outras regras de restrição de uso mais restritiva, como é o caso lá da bacia do Verde. Bom, do Verde Grande. Todas as captações dos corpos hídricos definidos e os respectivos usos da água foram suspensas às quarta-feiras, exceto para consumo humano e dessedentação de animal. Bom, então o Dia do Rio foi estabelecido até 30 de novembro de 2017, com possibilidade de prorrogação, caso se observasse atraso no início das chuvas na bacia do São Francisco. Com a continuidade das precipitações mensais consideravelmente abaixo da média de longo termo, sem indício de ocorrência a curto prazo de precipitações suficientes para a reversão do quadro hidrometeorológico da bacia, decidiu-se pela continuidade de medidas de restrição de uso na bacia do São Francisco. Em função disso, foi editada e publicada a Resolução 2219, em dezembro do ano passado, que prorrogou as restrições do Dia do Rio até 30 de abril agora de 2018.
Bem, com a continuidade das precipitações abaixo da média histórica, que vem sendo bem colocada aqui nessa sala, com previsões que indicam a tendência de continuar abaixo da média e com vazões naturais médias num patamar de 50% da média histórica, até um pouco abaixo disso, optou-se pela continuidade do Dia do Rio após esse prazo inicial, que era 30 de abril de 2018. Bom, desse modo foi publicada a Resolução 33, recentemente agora, prorrogando o Dia do Rio até 31 de julho de 2018. Né? Nessa resolução está prevista também a possibilidade de prorrogação do Dia do Rio, caso as condições hidrológicas e de armazenamento de água nos reservatórios da bacia do Rio São Francisco requeram continuidade de medidas de gestão de oferta e de gestão da demanda, que são essas restrições de uso, né? Tudo isso com o intuito de preservação dos estoques da bacia, como há pouco essa preocupação foi colocada aqui por alguns participantes desse fórum aqui. Bom, tomada então a decisão de continuidade do Dia do Rio até 31 de julho deste ano, e em função de reuniões anteriores, né, que vêm pensando o que fazer após essa data, 31 de julho de 2018, com algumas sugestões já até no decorrer do ano, até novembro, tal, decidiu-se fazer uma avaliação da redução do consumo de água em função dessa restrição de uso imposta pelo Dia do Rio. As vazões médias da bacia, eu falo média anual contínua em metros cúbicos por segundo, estão colocadas nesse quadro. O total é de 319 metros cúbicos por segundo, eu volto a destacar, são vazões médias anuais de captação, não vazões máximas. E dão destaque para a irrigação como o principal uso da bacia em termos quantitativos, com a vazão de 211,5 metros cúbicos por segundo. Então, a irrigação, finalidade de maior consumo, tem essa vazão média anual contínua de 211,5 metros cúbicos por segundo. Para essa finalidade, no ano passado, a ANA fez uma estimativa da vazão média outorgada de junho a novembro. Por que junho e novembro? Porque foi o primeiro período do Dia do Rio, da primeira publicação do Dia do Rio. E chegou-se a uma vazão um pouco maior, de 297 metros cúbicos por segundo, né, referente à primeira vigência do Dia do Rio. Isso resulta numa redução de cerca de 40 metros cúbicos por segundo com a aplicação do Dia do Rio nesse período. Bom, o que isso significa do ponto de vista dos estoques dos reservatórios? A vazão de 40 metros cúbicos por segundo equivale a um volume de 104 hectômetros cúbicos por mês, ou 726 hectômetros cúbicos no período de maio de 2018 a novembro de 2018, 7 meses, o que representa um ganho de 2,5% no volume útil do Sobradinho. Então, essa é uma informação importante em se tratando do volume útil, porque tinha-se uma noção de que o impacto seria um impacto significativo e está mostrando que nesse período, em prorrogação do Dia do Rio, até novembro deste ano, representa um impacto de 2,5% no volume útil do reservatório de Sobradinho. Se a gente pensar no volume atual, não mais o volume útil, mas no volume atual, e compararmos essa economia, o volume atual em cerca de 38,6%, essa economia, ela representa está na ordem de 6, 7% para o volume atual. E se considerando que esse volume atual seria constante até o final de novembro de 2018. Como ele não é constante, ele vai declinar, isso significa que o Dia do Rio torna-se mais importante ainda em termos de acumulação dos volumes reais, os volumes atuais até o final de 2018. Pode passar? Bom, tudo isso é aferido de forma indireta por uma outra metodologia, que é a medição de consumo de energia. Então, utilizando como exemplo o projeto Jaíba do ano passado, né, destaca-se que no gráfico abaixo a diminuição do consumo de energia no Dia do Rio, no mês de junho de 2017. Pode passar? Então, exatamente no início do Dia do Rio
lá no projeto Jaíba, em junho de 2017. No dia 21 e no dia 28, como 2 exemplos, vê-se que o consumo de energia chegou a zero, considerando aí o consumo de irrigação. Então, isso demonstra a efetividade e o cumprimento do Dia do Rio na bacia. E no próximo slide, a gente vai ver que a redução esperada de 14% das vazões captadas, que corresponde a 1/7 da semana sem captação, que é o Dia do Rio, ela é corroborada pelo consumo total de energia conforme a tabela e o gráfico que vão ser mostrados a seguir. Então, note-se que das principais estados, em termos de consumo de energia para a principal finalidade, irrigação, na bacia, você teve uma redução no ano passado de 14% do consumo de energia, o que corresponde àqueles 14% lá que a gente estimou de consumo de captação para água na irrigação, né? Então, o consumo de energia vem corroborar as estimativas da redução do consumo da captação do Dia do Rio. Pode passar, por favor? Como conclusões, com a continuidade das precipitações abaixo da média histórica, com previsões que indicam a tendência de continuar abaixo dessa média, e com vazões naturais médias no patamar de 50% da média histórica, um pouco abaixo disso, entende-se que o Dia do Rio deve ser mantido até 31 de julho de 2018, tal qual a resolução atual, que eu apresentei há pouco, que estendeu o Dia do Rio, prorrogou o Dia do Rio até 31 de julho deste ano. Bom, e ao longo dos próximos 3 meses, deve-se acompanhar a evolução das chuvas, vazões e armazenamento dos reservatórios para reavaliar a situação pós-julho de 2018. Significa que de julho até novembro de 2018, a gente vai estar acompanhando aqui nessa sala de crise de São Francisco toda a hidrologia e ver o comportamento dos reservatórios e tal, para a gente pensar o que fazer pós-julho, 31 de julho de 2018. Então, basicamente, é essa avaliação que a gente está fazendo sobre o Dia do Rio, os impactos sobre a demanda e os estoques dos reservatórios. É isso aí. Obrigado. Bom, conforme a gente tinha acertado nas reuniões anteriores, então a Ana iria apresentar seus dados, né? E esses são os dados que o setor nosso de regulação tem, e vai ficar à disposição de todos para avaliação nos próximos dias. O projeto de irrigação de Nilo Coelho, junto com os demais projetos de irrigação, eles tinham ficado de fazer uma apresentação também hoje, mas eles pediram para fazer na sequência, não hoje, nas próximas reuniões. Então, fica registrado que eles vão fazer uma apresentação também, mas não seria hoje. Então, eu agora vou abrir a consideração de todos essas discussões que nós estamos tendo sobre o segundo semestre, adequações de captação, salinização, em pontos de captação, questões ligadas também à ambiental, que aí sim o IBAMA tem um peso importante nas decisões. Então, está aberta agora as inscrições para comentários sobre esses assuntos. Bahia, doutor Joaquim. Por favor, Bahia. Bom, veja só, nós gostaríamos de lembrar o seguinte, que a Bahia tem 2 situações distintas. Nós temos diversas captações na calha do rio. Essas captações, delas nós nunca reclamamos, procuramos fazer nossas adequações a tempo, tanto a montante quanto a jusante de Sobradinho, mas nós temos a segunda situação, que é específica, que são das captações na margem do lago. Quando se trata dessas captações da margem do lago, nós trabalhamos com medidas quilométricas e não apenas centimétricas. Você vê Pirapora, por exemplo, agora com o aumento da vazão, subiu 20 centímetros, resolveu, e no nosso caso lá, são quilômetros de afasta. Então, o que acontece? As soluções são muito mais difíceis e mais onerosas. Nós chegamos a estimar, porque o orçamento no ano passado, 18 milhões, a Codevasf estava se mobilizando para conseguir esse recurso. Então, a nossa preocupação de alertar para essas cotas, que a gente passou aí no documento, abaixo de 25%, a gente já começa a ter problemas em algumas captações.
a nossa preocupação é justamente essa. Não captações na cara do rio, nunca reclamamos delas. Mas na margem do lago tem uma situação realmente diferenciada, atípica, é muito mais difícil de resolver. Ok. Alguém mais gostaria de comentar nessa fase da reunião? Enquanto as pessoas verem se querem, eu gostaria de ver com o Sergipe, principalmente, se era possível Sergipe apresentar nas reuniões um ponto de controle que para nós é essencial também, que é a captação de Aracaju. Como isso normalmente é feita a avaliação da qualidade de água para o processo de tratamento, então era importante que eu pergunto a Sergipe se ele pode apresentar os dados de qualidade de água na captação de Aracaju, por conta de ser o principal sistema do Baixo São Francisco, a captação de Aracaju para consumo humano. Então, se ele pode apresentar esses dados com a frequência que ele achar que julgue. Eu acredito que, como é qualidade de água, as medições são feitas diariamente, mas ele pode ver qual a frequência. Eu sei que a DES não está aí, mas Sergipe está e ele pode, a superintendência pode ver como fazer essa apresentação dos dados de qualidade de água na captação específica de Aracaju. Da água que chega lá na estação, quer dizer, de tratamento, que para não dificultar e não ter um ponto adicional de coleta. Essa água que já é feita a análise e que deve ter, claro, todos os dias laudos, né? Sergipe, você podia ver com a DESO a apresentação desses dados? Joaquim, o Ailton precisou dar uma saída aqui, foi chamado aqui no gabinete da secretaria, mas eu vou fazer o repasse dessa solicitação para a DESO, até por interesse também do nosso acompanhamento junto com essas questões que a Peixe Vivo já levantou, e vou entrar em contato com a DESO diretamente aqui, solicitando esses dados para verificar o quão mais rápido eles conseguem nos disponibilizar. Como você falou, é uma medição diária, então a gente já tenta... Para tratar, só um Romeu, para tratar a água, normalmente você também tem que olhar a parte da água bruta. Então você faz os dados da água bruta. Então ele já faz isso. Então não era nem pegar dentro do São Francisco, mas é água que chega à estação de tratamento já, porque já tem todos os problemas incorporados, tá? Não, completamente entendido, Joaquim. Eles têm esses dados, a gente sabe disso, é só fazer a solicitação e pedir para que eles encaminhem já para uma apresentação na próxima reunião. Ok, isso é bom, porque aí fazemos acompanhamento do principal sistema, né, de abastecimento do Baixo São Francisco, que é a captação para Aracaju, né? Alguém mais gostaria de ter alguma... Joaquim. Sim, por favor. Deixa eu só complementar. Eu vou estar retornando à região na quinta-feira e vou fazer uma visita à estação lá e retirar os dados que eles já tiverem da última semana. E, em razão da ausência aqui da Secretaria e da DES, eu já me comprometo no que eles tiverem na estação, trazendo a próxima reunião e a gente sistematizar junto ao Ailton entrega periódica. Tá? Rodrigo, eu só queria pedir para a Sergipe para que na semana que vem ele possa apresentar uma avaliação sobre o sistema de Brejo Grande, na linha de, sobretudo, buscar alternativas. Essa é a proposta. Inclusive, no que diz respeito ao Torga também. Aí eu vou pedir uma solicitação para vocês e encaminhar um ofício ou um e-mail para a DEV, né, diretamente, porque eles não estão com representante aqui na sala, para que eles façam essa entrega. Nós estamos fazendo a fiscalização preventiva integrada lá, né, com a organização aí da Peixe Vivo e do comitê, uma operação extremamente importante, e nós conseguimos fazer essa verificação de propriedade logo, porque é a nossa área de atuação. Mas a questão da DESO aí do Brejo Grande, gostaria que vocês oficiassem, porque infelizmente eu sem representante aqui hoje. Eu só vou complementar, eu já encaminhei um e-mail há cerca de 2 semanas
tanto para o Ailton quanto para o Napoleão. E era importante que você repassasse essa mensagem aí para o Ailton e para o Napoleão sobre alternativas para Brejo Grande, tá? Ok. Romeu, você está servindo de intermediário, eu sei que não é seu papel aí nessa reunião, mas o Rodrigo insiste que se você pudesse só dar o toque para eles, mas que deve sair algum documento, claro, reforçando essa tese. Até porque, segundo as informações que a gente tem, a Brejo Grande não tem a outorga da ANA. Mas tudo bem, vamos para frente. Tranquilo. O Lindomar Quilha Devassos também está aqui comigo, ele vai fazer esse meio campo, vamos dizer assim. A gente só pede que não mate o mensageiro, né? Tudo certo. Não, o mensageiro é o seguinte, é o primeiro que morre, né? Porque é aquele que leva a notícia, né? Então, bom, alguém mais gostaria de comentar sobre essas questões que foram já levantadas? Dia do Rio, e mais essas questões que a Bahia levantou e que o Sergipe também já levantou da necessidade de ver a questão do Rio com mais cuidado. Tá. Então, Joaquim. Doutor Anivaldo, por favor. Veja bem, em relação ao Dia do Rio, foi importante essa apresentação da Agência Nacional de Águas, porque nós agora podemos avaliar essa questão com base aí em dados concretos. Em segundo lugar, verifica-se que este ano, e esse é um dado preocupante, as vazões naturais estarão 50% abaixo da média histórica. Então, foi acertada essa medida até dia 30 de abril, e um acompanhamento, porque é o tipo de questão que terá que ser devidamente avaliada, né, a cada semana. Vamos aguardar aí a apresentação do pessoal ligado à irrigação, mas, em princípio, me parece que os dados aí apresentados por importantes são bastante esclarecedores. Em relação às preocupações do Dr. Rodrigo Flecha, nós também estamos de acordo que, neste momento, é preciso aproveitar, não é exatamente uma trégua, mas é um arrefecimento aí da crise nesse período úmido agora e começo do período seco, para ir resolvendo questões pontuais. O comitê é parceiro dessas soluções, mas quero dizer, por exemplo, em relação à Piaçaba do Sul, que a Companhia de Abastecimento de Alagoas, há aproximadamente mais de um ano, ficou de nos apresentar um projeto executivo, que é uma coisa bastante simples, para que possamos efetivar a aquisição do tanque humano. O último encontro que nós tivemos foi há mais de um mês já, estamos nos aproximando quase 2 meses, e a última promessa da Casal foi que em 15 dias encaminharia para a agência Peixe Vivo esse projeto executivo para que finalmente as providências sejam adotadas. Eu quero dizer que nós estamos há quase um ano prontos para dar seguimento a esta demanda, mas infelizmente até agora a Casal ou o governo de Alagoas, que me parece hoje não está aqui representado, ainda não deram continuidade a essa contrapartida mínima para que essa situação seja resolvida. Inclusive, nós vamos agora, em termos terminativos, exigir que a Casal finalmente defina se quer ou se não quer dar continuidade a este processo.
É evidente que uma parte da solução foi feita, eles construíram uma adutora mais acima, na localidade de Penedinho, e agora, como estamos no período úmido, isso está, de alguma forma, resolvendo o problema em Piaçabuçu. Mas se houver o agravamento da crise, voltaremos a uma situação anterior. Mas eu volto a dizer, o comitê está disposto, já definiu isso em termos da sua diretoria colegiada, né, em função do nosso plano de aplicação financeira, estamos apenas esperando que a Casal finalmente nos apresente esse projeto executivo. Quanto a Brejo Grande, a demanda que nos foi apresentada é a construção de uma estrada de 1 quilômetro para atender a população de Resina, que é talvez o vilarejo mais afetado em função dessa questão da salinização da água. E, se eu não me engano, o Dr. Alberto Simão, da agência Peixe está aí, pode confirmar, nós já vamos presenciar um momento lá no povoado para dar início à ordem de serviço. Então, essa intervenção foi a que nos foi demandada pelo INCRA e pela Procuradoria da República lá em Sergipe, com participação da DESO, a quem caberia a perfuração de um poço profundo, e a estrada que será financiada pelo comitê serviria, então, para dar acesso, não aos veículos que vão cuidar, então, da questão do abastecimento, atingindo, então, as áreas do distrito que vão precisar de uma água de melhor qualidade. Nós fizemos uma intervenção também na localidade de Porto Real, do colégio, onde onde estão os povos indígenas da aldeia Cariri Chocó, são quase 4.000 pessoas. Resolvemos, em colaboração com a Codevasf, de propriar um problema emergencial da captação de água, num ponto que estava bastante assoreado, mas essa não é a solução definitiva. Entretanto, sinalizamos para os líderes da comunidade Cariri Chocó e a CESAI, que da saúde indígena, de que o comitê estaria também disposto a avaliar o financiamento de uma requalificação do atual sistema de abastecimento. Então, os representantes da CESAI ficaram de ir a Belo Horizonte. Eu não acompanhei o desdobramento, o doutor Alberto pode falar disso, para nos apresentar um projeto que não é de altíssimo custo, ao contrário, está compatível com os recursos do comitê. Então, é mais uma intervenção que nós pretendemos ser parceiros. E tantas quantas situações se apresentarem, evidentemente, de acordo com a nossa capacidade de intervenção, nós vamos avaliar. Mas eu achei importante dar essas informações, porque concordamos também que, pouco a pouco, no que for possível, os pontos de captação, principalmente no sistema de abastecimento municipais, possam estar em uma situação que os prepare definitivamente para essas oscilações de captação no futuro. Então, são essas as informações, terminando, evidentemente, com essa questão da qualidade das águas. O ano passado, ainda quando o doutor Vicente Adriano era presidente da ANA, nós discutimos essa questão do monitoramento da qualidade da água, começando pelo Baixo São Francisco, e, de fato, em parceria com a própria Agência Nacional de Águas, nós estamos também ultimando os detalhes deste projeto,
que vai monitorar as águas a partir do Baixo São Francisco e, a partir desse projeto, nós poderemos também planejar nos recursos, com os recursos da cobrança, a continuidade dele para, num horizonte não muito distante, atingir também o trecho do Submédio, que é outro trecho bastante impactado. E, finalmente, a ideia é exatamente tratar o Baixo como uma região completa, fisiográfica, e isso começa, de fato, em Paulo Afonso. E não haveria sentido fazer só a jusante de Xingó, porque o problema que mais nos preocupa está exatamente no lago de Xingó, e não a jusante, não é, da usina, porque é nesse lago, evidentemente, que prosperaram aquelas algas, né, em 2015, se eu não me engano, e é importante porque uma grande carga de material orgânico é decorrente do município de Paulo Afonso e depois dos municípios de grande porte que se seguem, como, por exemplo, Delmiro Gouveia. Inclusive, nosso esforço no sentido de fazer os planos municipais de saneamento básico, né, que em alguns casos já foram concluídos, nós queremos entregar a todos os municípios do Baixo São Francisco, que são em número mais reduzido. Nós estamos fazendo também no alto, no médio, no submédio, mas no baixo será possível fazer praticamente de todos, o que colocará esses municípios aí sim em condições de requerer da União, do governo federal, os recursos para finalmente executar as suas obras de saneamento básico. E nós achamos que, nesse caso, um ponto estratégico é exatamente os municípios de Paulo Afonso, Delmiro Gouveia e Canindé do São Francisco, para que a gente possa, então, avançar também nessa questão das cargas poluentes. E, finalmente, apoiar a Hilton, porque aí, nos pontos de deságue aí, dos rios intermitentes que vêm de Pernambuco, né, atravessam Alagoas e vão para o São Francisco, como o Ipanema, Itaipu, Capiá, etc., que a gente possa também fazer medições para saber qual é o impacto desses rios intermitentes, né, no aumento dessa poluição. Então, é todo um planejamento e Rodrigo tem razão, vamos tentar dar um ordenamento nisso para ver se a gente avança com medidas estruturais de longo prazo. É isso aí, obrigado. Obrigado, doutor Anivaldo, pelas considerações. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Eu tenho aqui a Defesa Civil Nacional e o ONS. Codevasf, desculpe. Bom dia. Com a solicitação lá de Pissapo-Sul, conforme o Rodrigo falou, a nossa secretaria, através de restabelecimento, liberou o recurso, né, para a adutora lá em Penedinho, e já fazia parte, na época, esse reservatório pulmão, que era considerado, inclusive, essencial. Nos causa muita estranheza que isso fazia parte de uma solicitação emergencial e há mais de um ano nem responde o comitê, né, sobre o interesse ou não, né, desse reservatório. Só lembrando que a Defesa Civil, em situação de emergência, ela atua e a gente está recebendo relatórios e mais relatórios, né, de várias solicitações, não só a nível de futuras, né, intervenções, mas que a gente também encaminha isso, né, para que seja responsabilizado os gestores por não atuar anteriormente ao desastre. Então, nos causa estranheza que Alagoas, por exemplo, nem tenha respondido o interesse nesse reservatório pulmão, sendo que ele fazia parte da solicitação de emergência lá à época, né? Codevasf. Uma questão sobre o gráfico do dia do Rio, que mostrou que houve uma redução nos dias do Rio de captação de energia, né, de uso de energia, mas no dia seguinte deu para perceber que tem um certo pico, assim, acima da média. Então, na média, assim, ao longo da implantação do dia do Rio, houve essa economia assim, significativa?
você está se referindo, Luiz Henrique, ao primeiro gráfico. O segundo, a gente foi mostrado lá que houve economia de torno de 14% do consumo de energia. Então, esse 14% corresponde também ao 14% de economia das captações, né, que é 1/7 do dia, né, para as bacias. Isso foi feito inicialmente para irrigação, no âmbito do São Francisco, do Dia do Rio. Então, a segunda tabela mostra uma economia de energia de em torno de 14%. Isso considerando o pico para baixo e para cima, mas houve economia do consumo de energia de 14%, né? O que corresponde à expectativa dos 14% para as captações, né, para irrigação na bacia do São Francisco. Qual a compensação? Isso. Seja qual for a operação, você tem que parar no Dia do Rio, né? Aí você pode fazer, eu não sei como é que está sendo a operação disso, isso são dados da Superintendência de Fiscalização aqui da ANA, mas o consumo de energia mostra uma economia de 14%. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Nós tivemos um problema com a chefe. A chefe, ela entrou agora e eu não sei se está em condições, chefe. Você ouviu as considerações, se vocês estão em condições de fazer a apresentação agora sobre qualidade de água e também sobre considerações o que passou nesses últimos dias, né? Vocês perderam a parte 1, mas a parte 1, que eu volto a dizer, foi da chuva e a apresentação do ONS, que vocês bem conhecem e acompanham também, né? Então, chefe, se vocês pudessem agora comentar e na sequência, já fazer a apresentação. Certo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. De fato, a gente teve problema de conexão e eu entendo que o problema agora foi resolvido em caráter definitivo, né? Não vamos mais ter esse problema na segunda-feira, espero eu. Entramos na reunião na parte da apresentação do Dia do Rio e, de fato, perdemos essa discussão inicial. Mas com relação à operação modulada, né, e a operação de Sobradinho e Xingó, não temos nenhuma consideração a fazer a respeito da operação da última semana, certo? Tudo na normalidade como anteriormente, certo? E estamos sim em condição de fazer a apresentação do monitoramento da qualidade de água, se for possível agora. Eu passo a palavra para Albino, que é o representante da área de meio ambiente, para dar continuidade às apresentações. Está na tela, tá? Se vocês estão conseguindo ver na tela, chefe. Sim, perfeitamente. Ok, então já está na segunda transparência, tá? Ok, nós vamos dar sequência ao que nós havíamos começado há 2 reuniões atrás, quando nós abordamos primeiramente os dados do histórico desse processo de vazão reduzida desde 2013 até o presente. Na primeira reunião, na primeira apresentação, nós abordamos o Baixo São Francisco. Na segunda, nós abordamos o Complexo Paulo Afonso e o Reservatório de Xingó. E para hoje nós vamos trazer essas mesmas informações agora para o Reservatório de Itaparica, enquanto temos o trecho do submédio já programado para a próxima reunião. Nós reduzimos o escopo dessa apresentação para essas 5 variáveis que estão aí destacadas: a temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e o fósforo total, pois elas dão uma maior clareza de variação e de percepção disso, além de ter, uma boa parte delas terem referenciais legais para comparação. Próximo. Aqui é uma exemplificação da localização dos pontos que nós monitoramos no reservatório de Itaparica. Nesse contexto de vazão reduzida, são esses 5 pontos aqui apresentados, denominados de ITA 01, que na porção mais inicial, em torno do município de Belém de São Francisco, que nessa condição de armazenamento, essa área se torna quase que um trecho lótico ainda, sem a grande percepção de efeitos de reservatório. As estações ITA 04 e ITA 08, uma porção intermediária aí do reservatório, as duas com condições ambientais similares, e outras 2 estações na porção mais final, mais para próximo da usina Luiz Gonzaga, que são a ITA 10
na margem esquerda, próximo ao município de Petrolândia, e Ita 11, essa mais próxima do barramento, na margem direita, nas imediações do município de Glória. Esse trecho compreende a extensão média de 140 km pelo curso do rio, totalizando aí 5 estações de monitoramento. Próximo. Adentrando um pouco mais aos dados, nós vemos aqui a variação de temperatura para esses 5 pontos monitorados, que, se vocês se lembrarem, reflete também um pouco do que vimos na apresentação anterior, onde tivemos a maior amplitude de variação desse parâmetro para o ano de 2016. Nas demais estações tem, claro, uma variação menor, em função, claro, da sazonalidade, os períodos de maior calor e um pouco mais de frio nesses locais, que dá essa variação que a gente percebe aqui nesses gráficos. Próximo. Aqui na média anual, nós temos aí anos de temperaturas um pouco mais elevadas, com destaque aí para o ano de 2016, na linha roxa, que foi quando apresentou as temperaturas médias mais elevadas monitoradas. Estou chamando aqui, fazendo uma exceção ao ano de 2018, aquela linha laranja um pouco mais acima, até porque esse ano está com dados ainda incompletos, só pegou esse período mais quente. E à medida que nós avançarmos o ano, essa média deve cair para a próxima dos demais. Próximo. Essa é uma modificação que nós fizemos em função das considerações que foram feitas na apresentação anterior, em que se pedia avaliar a sazonalidade do comportamento das variáveis ao longo de todo esse período. Então, nós traçamos aqui a variação de temperatura desde a primeira medição desse processo de vazão reduzida lá em junho de 2013. As curvas de temperatura, a gente consegue perceber claramente a sazonalidade. Os períodos de temperaturas mais elevadas, que coincidem aqui com o período quente, final do ano para início de janeiro e fevereiro, talvez se estendendo até março, na maioria dos anos, seguidos por uma redução sutil, suave desses valores. Como a gente viu nos gráficos anteriores uma maior perturbação de temperatura em 2016, isso se reflete aqui também nesse trecho, onde tem as maiores oscilações ali, até temperaturas bem abaixo do que se esperava ali para o ano de 2016, desse período quente de 2016. Claro que a temperatura, de certa forma, é uma variável quase que independente. Ela não sofre grande influência de outros fatores do reservatório ou do curso d'água em si, mas de uma condição bem mais ampla, que é uma condição climática da região. Mas tem efeito em alterar, em incidir, influenciar o comportamento de outras variáveis. Próximo. Para o pH da água monitorada, dos pontos monitorados, nós tivemos também uma oscilação um pouco menor do que a gente observou na semana anterior, nos outros reservatórios. Aqui, com a maioria dos pontos permanecendo dentro dos limites referenciais da legislação, da resolução CONAMA 357, com pH mantido aí entre 6 e 9, para águas da classe 2. Apenas na estação Ita 10, teve provavelmente apenas um único valor que esteve abaixo do limite mínimo. Essa estação, se vocês lembrarem no gráfico, na figura, é próxima do município, numa área que não é necessariamente o curso principal do reservatório. Então, tem uma condição de influência do ambiente talvez um pouco maior. Próximo. Mas, na média geral de todos esses pontos monitorados, o pH é considerado muito estável ao longo de todo o reservatório e por todos esses anos que a gente vem acompanhando, sempre variando entre torno de 7,5 a 8. Próximo. E aí também reflete um pouco dessa estabilidade. Uma pequena variação ao longo de todo o período, chamando a atenção novamente para o ano de 2016, onde tem aquela maior oscilação ali, muito provavelmente em função
da oscilação que nós percebemos anteriormente para a temperatura, já que tem efeito nos processos fotossintéticos como um todo que acontecem no reservatório. Próximo. Estão me ouvindo? É porque a gente só vai fazer pergunta ao final, então pode continuar, Ok. tá tranquilo. Ok. Com silêncio. Para a condutividade elétrica, nós temos aí uma maior estabilidade ainda ao longo de todos os pontos. Novamente, grandes oscilações somente para o ano de 2016, que refletiam em todos os pontos, desde os iniciais, nas porções mais semelhantes a rio, como nos pontos mais internos, mais próximos do barramento. O ano de 2016, para esses pontos que a gente tem monitorado, foi um pouco atípico do que a gente está acostumado a ver o comportamento dessas variáveis. Próximo. E essa é a oscilação que nós tivemos ao longo dos anos. O ano de 2013, aquela linha inferior um pouco destacada, abaixo do que a gente do histórico que foi construído nos demais anos. Mas constatando ali uma certa estabilidade em todos esses pontos, sem grandes alterações. Próximo. E aí, novamente, retratada a perturbação que aquela variação de temperatura ocasionou para o ano de 2016. Você tem uma grande estabilidade desses valores por todo o período, à exceção do período chuvoso ali, final de 2015 para início de 2016. Próximo. Passando agora para o oxigênio dissolvido, temos uma condição sempre favorável de concentrações elevadas desse componente, vital para a manutenção da qualidade ambiental e da biota, sempre com níveis de oxigênio satisfatórios, com algumas alterações, algumas infrações ao limite mínimo recomendado por legislação, que é de 5 mg por litro. Isso aconteceu apenas no ano de 2017 para aquelas duas primeiras estações, mais montante do reservatório, a estação 1 e a estação 4. Nos demais pontos, apesar das suas diferenças geográficas e suas condições locais, esse parâmetro sempre esteve com condições ambientais satisfatórias. Próximo. E aí que se demonstra isso, com médias de oxigênio sempre acima de 7 para todos os pontos. Só novamente chamando destaque aquela linha laranja de 2018, à medida que acumulemos mais pontos, ela deve se direcionar para junto das demais para demonstrar essa estabilidade dessa variável. Sempre bem distante do limite mínimo indicado pela legislação. Próximo. Na avaliação disto ao longo de todo o período, nós temos aí, dessa vez, dois períodos de um pouco de perturbação, novamente acontecendo ali em 2016 e agora nesses últimos pontos, onde temos uma maior oscilação dessa variável no final de 2017 até o presente. Só que, de uma certa forma positiva, já que é uma variação para cima, para valores mais superiores. Só que, claro, devemos ter sempre atenção no acompanhamento disso, porque uma elevação mais forte normalmente vem seguida também de uma forte redução. Mas somente com o tempo que nós vamos conseguir avaliar isso. Próximo. Passando agora para o fósforo total, nessa variável nós voltamos a ter um comportamento, de certa forma, característico do que temos na bacia, com níveis de fósforo total nos trechos lênticos normalmente superiores ao que recomenda a legislação. Isso nós podemos constatar na maioria dos pontos do reservatório, como, por exemplo, nos anos de 2014, 15 e 16, na estação 1, com média anual acima dos limites,
alguns valores, algumas medições também abaixo do limite, que nesse caso é de 30 microgramas por litro. Isso também se processa para as estações 4, 8, 10 e 11, algumas delas com maior tendência a infringir esse limite máximo. O destaque negativo ali no caso é para a estação 4, que chegou a atingir valores bem acima do limite indicado, como está apontado ali de 0,55 miligramas por litro. Próximo. Aqui está representado alguns períodos, por exemplo, o ano de 2017, em que a média anual, a linha verde mais abaixo, esteve consistentemente abaixo do limite de fósforo, mas outros anos que esteve também fortemente acima, como por exemplo 2014. Isso indica que não é uma característica própria do reservatório, mas essa variável tem por característica oscilar bastante em função de todas as outras variáveis. Como todas as demais funcionam, tem efeito sobre ela. Próximo. E essa é a variação do fósforo total ao longo de todo esse período. Como eu disse, essa variável sofre influência de várias outras, por isso ela tem um comportamento bem anômalo, bem difícil de ser previsto e muito menos ser muito facilmente correlacionado com alguma outra. Mas, de certa forma, a gente consegue destacar alguns locais, alguns períodos disso em que há uma certa correlação com a sazonalidade, com os períodos de chuva. Ali ao final nos períodos secos de 2014 e 2015, há uma tendência de redução. Enquanto que nos períodos chuvosos também de 13, 14 e 14, 15, há uma elevação. Não é facilmente detectável isso em função disso que eu já comentei. Ela oscila bastante, de uma forma muito imprevisível. E, claro, sofrendo grande influência das condições locais de cada um desses pontos. Por exemplo, as estações 4 e 8, que são na porção intermediária do reservatório, devem ter uma condição de estabilidade muito maior do que a estação 10, por exemplo, que é muito mais próximo na área fora da circulação principal do reservatório e muito sob influência do município. Então, isso traz efeitos para o comportamento dessa variável. Portanto, num gráfico desse tipo, a gente não consegue simplesmente avaliar o comportamento dela em função da sazonalidade, apenas do tempo, mas principalmente em função das condições locais em que cada cada medida dessa é realizada. Próximo. Bem, nós tentamos passar essas informações da forma que nós tínhamos tratado com as outras regiões, tratar essas informações de forma mais clara, tentar dar uma maior interpretação para isso e pretendemos fazê-lo da mesma forma ainda para o trecho submédio na próxima reunião. Fizemos aqui algumas alterações conforme haviam nos comentados e vamos tentar dar o melhor retorno dessas informações para um melhor aproveitamento delas. Ok. Bom, a sua apresentação não podia ser mais técnica do que foi. Mas como nós recebemos e encaminhamos a todos, é possível que após uma avaliação por parte das pessoas ao longo da semana, algumas dúvidas surjam nas próximas reuniões, né? Então, eu já antecipo que isso pode acontecer e você sempre esteja preparado para responder perguntas das reuniões anteriores, tendo em vista essa necessidade de analisar com um pouco mais de calma. Alguém teria alguma consideração sobre essa apresentação da CHESS? Bom, alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria nesse momento de comentar? Nós ficamos apenas com uma apresentação pendente, que foi a apresentação que o setor de irrigação irá fazer nas próximas reuniões. Ele pediu que não fosse nessa, que pudesse ser nas próximas reuniões. E, claro, temos que aquecer. E é só uma correção para o
o Anivaldo, é que a data nossa não é 31 de abril, de 30 de abril, agora já foi prorrogada até 31 de julho. Então, ela está em vigor. É isso que eu estou dizendo, tem uma prorrogação, tá? Porque você tinha falado só 30 de abril, mas já foi prorrogada para 31 de julho. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Ou senão vamos partindo para o encerramento e nossa próxima reunião está marcada para o dia 21, 10 horas. Podemos fechar? Ok. Então, agradeço a presença de todos e até o dia 21, 10 horas. Obrigado.